Glória a Deus, graças e paz a todos. Amém, meus irmãos, é com alegria que eu estou aqui novamente com os irmãos, que possamos juntos meditar nessa noite na palavra do Senhor. E hoje eu trouxe uma mensagem temática referente a uma data especial. Sexta-feira, próxima sexta, dia 31, é comemorado 508 anos da Reforma Protestante. E eu queria, diante dessa data, trazer uma mensagem para a minha vida, para a vida dos irmãos. Só que, ao resgatar alguns lemas, alguns pontos da Reforma, eu não quero apenas aqui trazer um fato histórico ou uma data comemorativa para os cristãos protestantes. O propósito dessa ministração em especial é de entendermos como a Reforma Protestante foi necessária para restaurar aquilo que havia sido perdido. O que em nossos dias também tem se acontecido, só que de outra forma. E nós vamos poder ver um pouco disso nessa noite. O tema dessa mensagem são os 5 solas, verdades que fundamentam a nossa fé. E eu quero iniciar lendo um texto que marcou muito tudo isso, marcou a reforma, que está em Romanos, capítulo 1, o verso 16 e 17. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Que nos diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A Reforma Protestante, como eu disse, ela foi um marco histórico, mas ela foi mais que um marco histórico. Ela é, para nós, um lembrete de que, quando o povo de Deus volta os seus olhos para a sua palavra, a luz da verdade resplandece com poder transformador. Por isso que eu disse que essa mensagem também é especial para os nossos dias. Nós podemos contemplar, em nossa época, muito do que se está sendo feito com o que dizem ser evangelho. Estão mudando a glória de Cristo, estão mudando o evangelho de Cristo. E isso, a reforma, é para nós esse lembrete de que, se nós voltarmos a nossa vida, os nossos olhos, o nosso coração para a palavra de Deus, a luz dele resplandece, a luz dessa verdade resplandece e pode transformar toda uma sociedade. Então, eu quero trazer para os irmãos, primeiramente, um pouco do contexto histórico do que estava acontecendo na época. A reforma aconteceu basicamente durante a Idade Média. E durante a Idade Média, a Igreja Católica ela era o centro de poder e influência. Isso pode parecer ser algo bom, mas não foi. Porque tanto poder que a Igreja tinha trouxe luz a uma grande corrupção que havia dentro dela. A Igreja Católica Romana, ela ensinava que o favor de Deus vinha mediante os nossos esforços, por meio de algumas práticas e ritos religiosos que eram ordenados pela própria Igreja. Ou seja, eles estavam ensinando que a salvação, começaram a tratar a salvação como algo que deveria ser conquistado, como algo que você deveria lá se esforçar para conquistar aquilo. O Papa da época, junto com um homem que ele era um emissário papal chamado Tetzel, ele, com o propósito de arrecadar fundos para construir a Basílica de São Pedro,
eles começaram então a vender indulgências, que nada mais são do que uma forma de você comprar o seu direito de ir para o céu. Ou seja, tem alguém da sua família que morreu e essa pessoa está no purgatório, você deposita ali uma moeda nos cofres da igreja e então você salvou aquela alma da condenação e assim aquela alma iria para o céu. Era isso que estava sendo ensinado. Você poderia comprar a sua salvação e a de outras pessoas, literalmente com dinheiro. E foi nesse período, no século XVI, que um homem chamado Martinho Lutero, que ele tinha muito medo da morte, tinha muito medo do julgamento divino, da ira de Deus diante do pecado. Ele, aos 22 anos, ele diante de uma tempestade de raios, onde ele achava que ia morrer, ele ali fez um voto. E ele disse que se ele sobrevivesse àquela tempestade, ele então dedicaria sua vida a Deus. E naquela época, dedicar sua vida a Deus era tornar-se um monge, porque era isso que eles acreditavam, viver para Deus, era se distanciar do mundo, então ficar recluso. Então foi isso que ele fez. Ele passou por aquela tempestade, saiu vivo dali, e diante dali ele fez esse voto e então ele cumpriu. E ele tornou-se então monge, né, da ordem agostiniana, que era uma das ordens mais rígidas que se tinha naquela época. Lutero, como eu disse, ele tinha medo de ser consumido pela ira de Deus por causa dos seus pecados. Então, em busca de paz e de alcançar a justiça de Deus, ele dedicou-se a fazer tudo o que a igreja o ordenava. Ele buscava fazer sempre boas obras. Lutero, ele passava horas no confessionário, ao ponto dos padres mandarem ele sair e dizer que ele só voltasse quando de fato ele tivesse algo a confessar. Ele jejuava rigorosamente, ele martirizava o seu corpo, ao ponto de muitas das vezes ele ser encontrado desacordado no seu quarto, de tanto se martirizar, porque ele tinha medo de, diante do seu pecado, o juízo de Deus viesse e ele fosse consumido pela ira de Deus. Então, como a igreja ensinava que para você alcançar a paz, para você alcançar a justiça de Deus, você tinha que cumprir essas obras, esses ritos, ele fazia isso e ele fazia isso ao limite, além do limite do que ele podia fazer, para que ele pudesse encontrar diante de Deus paz, pudesse encontrar a justiça de Deus. Mas Lutero não encontrou paz. E foi então que certa vez, lendo esse texto que nós lemos, Romanos 1:17, ele viu a última frase: o justo viverá pela fé. Foi ali que a luz do Evangelho resplandeceu sobre a sua vida. E ali ele foi tomado de tão grande paz, a paz que ele tanto anseiou e tanto buscou por meio de seus atos e das suas obras. E até os escritos antigos têm uma referência de Lutero a esse momento, que ele disse que naquele momento ele sentiu que havia nascido de novo. E que ele viu as portas do paraíso abertas para ele. Aquilo que Lutero tanto buscou foi diante da luz do Evangelho que ele encontrou a graça de Deus e a paz de Cristo. Então, nós vemos, diante do que esse homem fez, diante do que Deus falou com ele, então, um momento marcante em sua vida. Foi então que, insatisfeito com as práticas e corrupção da Igreja Católica, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E ao ele fazer isso, pregar essas 95 teses ali na porta daquela catedral, era um convite, era um chamado para um debate acadêmico. Ele queria conversar, ele queria dizer, isso daqui está errado, que a igreja está ensinando, a Bíblia ensina assim, isso daqui está errado. E ele queria debater sobre aquilo, sobre aqueles pontos. Ele não estava ali com uma rebelião ou nada mais. Ele estava chamando para um debate acadêmico, porque ele também era um professor, ele era um teólogo.
Então, diante daquilo, diante dessa ação de Martinho Lutero e diante do que ele estava confrontando, em resumo da história, é claro que Martinho Lutero foi considerado como um herege pela Igreja Católica. E ele foi excomungado. E não somente isso, ele foi sentenciado à morte pelo Império, ao ponto de ser caçado. Mas ele foi ali sequestrado, então, por um rei e que deixou ele escondido para que não pegassem ele e não matassem ele. E foi durante esse período que ele esteve escondido e recluso que ele então traduziu a Bíblia, que era em latim, que era só lida em latim, que ninguém poderia ler porque ninguém sabia nem ler, quanto mais o latim. Martinho Lutero então traduziu a Bíblia para o alemão, para que as pessoas, assim como ele, pudessem ver a luz do Evangelho nas Escrituras de Deus. Então, ali, Martinho Lutero, ele não sabia que diante daquilo que ele fez, ele estava começando um movimento. E esse movimento, ele começou a se espalhar. E homens e mulheres foram levantados por Deus para reafirmar quais são as verdades que sustentam a nossa fé. E diante disso, nós temos, então, as 5 solas. Um tempo após o início desse movimento transformador, porque esse momento com Martinho Lutero foi só um marco, só um estopim. A reforma não foi só aquele momento. A reforma foi toda uma história que se segue até hoje, que é viva até hoje. Após esse momento de Martinho Lutero, esse movimento, então, ele trouxe os 5 solas como um resumo dos principais pontos de defesa dos reformadores, que eram acerca da fonte de autoridade para a igreja. Qual era a última fonte de autoridade para a igreja? Qual era a fonte principal de autoridade para a igreja? E o segundo ponto que eles mais debateram e foram, contra a igreja era sobre a soteriologia. Soteriologia é um termo usado para se referir à doutrina da salvação. Então, quando você ouvir alguém falar sobre soteriologia, está falando da doutrina da salvação, que é nada mais, nada menos que como é que alguém é salvo? Por meio de quê? Por meio de quem? Como se alcança a salvação? Soteriologia é o termo que define isso. Então, esse ponto foi um dos pontos que os reformadores mais falaram sobre, mas por meio das escrituras ensinaram sobre isso e bateram de frente, combateram a Igreja Católica e os seus ensinos diante dessas verdades bíblicas que eles ensinavam, coisas contrárias. O termo sola é um termo que vem do latim e que significa somente. Simples, somente. Enfatizando a exclusividade desses princípios na compreensão da fé cristã. Esses princípios são, aqui nós temos os 5 solas: sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloria. E eu quero então ver um pouco de cada um desses solas, desse somente, com os irmãos nessa noite. Primeiro sola. Sola Escritura, somente a Escritura. Somente a Bíblia é a nossa autoridade infalível de fé e prática. Os reformadores defendiam que qualquer ensino ou prática que contradissesse a Bíblia deveria ser rejeitado. Este princípio, sola Escritura, surgiu como oposição direta à autoridade de 3 partes defendida pelo catolicismo romano. A Igreja Católica Romana dizia que a autoridade era dividida em 3 partes. Primeiro, as Escrituras. Segundo, a tradição, a história da igreja. E terceiro, o magistério. Aquelas pessoas que estavam, o Papa, os indoutos, são as pessoas que podiam ler as Escrituras, as únicas que tinham acesso às Escrituras de fato, que, como eu disse, era em latim. Então, a Igreja Católica dizia que a autoridade era dividida sobre essas 3 partes. E os reformadores, eles não rejeitavam completamente o valor da tradição, o valor dos ensinos dos pais da igreja, mas eles insistiam que esses deveriam ser sempre julgados à luz das Escrituras.
e não ao contrário. Não é a tradição que é superior às Escrituras e não é a tradição que dirige as Escrituras, mas é a Escritura que dirige a tradição. É a Escritura que dirige a igreja. É a Escritura, a Bíblia, que é superior à igreja, porque, como nós lemos, ela é a autoridade de Deus. A Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia, ela é suficiente. Ela contém tudo o que é necessário para sabermos acerca da salvação e para uma vida cristã fiel diante de Deus. Como nos ensina 2 Timóteo 3, o verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o seu ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja completo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura, toda a Bíblia é palavra de Deus. Logo, toda a Bíblia é nossa autoridade infalível, sem falha, sem erro, de fé e prática. É onde está a nossa crença, é onde está a nossa vida. Tudo aquilo que é falado pelos líderes da igreja deve ser baseado nas Escrituras. Não as Escrituras que devem se basear na fala daqueles que estão à frente. Porque a palavra de Deus é o que dirige a vida do seu povo. Logo, também a vida dos líderes que ele levantou para esse povo. O impacto do Sola Escritura foi transformador. Este princípio fundamentou a tradução da Bíblia para outras línguas, permitindo que pessoas comuns tivessem acesso direto à palavra de Deus. Como eu disse, a Bíblia era só em latim e ela só era lida pelo magistério. Na missa era lida em latim, ninguém entendia nada. O povo nem tinha estudo, era analfabeto, não podia nem ler a Bíblia. Eles não permitiam que ninguém estudasse, só quem estudasse era a descendência, os filhos da mais alta posição da igreja. O povo não podia estudar para que não aprendessem a ler, para não lerem a Bíblia. Então, quando tudo isso começou, a primeira coisa que os reformadores viram foi a necessidade do Evangelho ser conhecido a todos. E foi assim que Lutero, ele então traduziu para o alemão e outros foram traduzindo para o inglês, para o francês e foram sendo traduzidos em diversas línguas para que todos tivessem a Bíblia em sua mão. E não só isso, foi uma herança reformada desse movimento as escolas públicas, porque as pessoas não tinham direito de estudar para não aprenderem a ler. Se hoje nós estudamos, nossos filhos estudam, é uma herança que Deus começou lá atrás por meio dos seus servos que se levantaram para reafirmar a sua palavra. Então, meus irmãos, o culto está sendo realizado. A palavra de Deus foi lida, os louvores foi cantado, tudo na nossa língua. Nós entendemos tudo o que foi falado. Isso é graça de Deus. E muitos homens e mulheres morreram para que nós tivéssemos esse privilégio que nós estamos tendo hoje. Por isso, sola Escritura, somente a Escritura é a nossa autoridade infalível para a fé e para a prática. A segunda sola é a sola gratia, somente a graça. Somos salvos somente pela graça de Deus. A Igreja Católica, isso é importante ressaltar, não rejeitava que a salvação seja pela graça. Mas o ponto aqui que os reformadores combatiam é que eles ensinavam que era necessário dar algo a Deus para que então Deus concedesse graça. Era necessário fazer as boas obras, era necessário as indulgências, era necessário os ritos, era necessário os 7 sacramentos para que então Deus pudesse manifestar graça e você ser salvo. Ou seja, a obra de salvação começava pelo homem pecador, para então vir a ação de Deus diante daquilo que o homem fez. Então, esse foi o ponto da reforma, somente a graça e nada mais. A salvação estava sendo apresentada como um prêmio. Você corria, se esforçava para conquistar.
No entanto, a Bíblia nos ensina que, na verdade, a salvação ela é um presente dado pelas mãos de Deus. Dom gratuito de Deus, não merecido por nossas ações. Porque, como a Bíblia mesmo diz, as boas obras que nós achamos que praticamos são trapos de imundície diante de Deus. Então, não há nada de bom em nós que pudéssemos fazer para que Deus, então, pudesse conceder a sua graça. A graça de Deus, a salvação, é um presente vindo das suas mãos. E nós não merecemos nenhuma gota, nenhum laço sequer desse presente. A salvação do começo ao fim é obra de Deus. O pecador é salvo pela graça de Deus somente. Como nos diz Efésios 2, o verso 8 ao verso 9. Pois somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos salvos pela graça. É dom de Deus, é um presente de Deus, para a glória de Deus. O Senhor nos deu um presente maravilhoso a seres indignos como nós. Por isso, a reforma ensinou, e isso trouxe paz a muitos corações. É pela graça. Não adianta você se esforçar para que Deus possa agir. Deus age para que então nós possamos nos esforçar para Ele. Mas a salvação é obra de Deus, do início ao fim, não por méritos humanos. A terceira sola que a reforma nos ensina é a sola fide, ou somente a fé. Somos justificados pela fé somente. Para a Igreja Católica havia uma espécie de sinergismo, uma combinação entre fé e obras. Você tinha que crer, mas você também tinha que fazer para que a salvação pudesse vir. Então, as pessoas deveriam olhar para as suas obras para serem justificadas, para serem salvas. Mas a Bíblia ensina que o pecador é declarado justo diante de Deus exclusivamente por meio da fé em Jesus Cristo, independente de obras ou méritos humanos. Como nos diz Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Contudo, meus irmãos, eu falei aqui que a salvação, ela é por meio da fé em Cristo, por meio da graça de Deus, não pelas nossas obras. Mas isso não significa que as boas obras sejam irrelevantes para a vida cristã. Pelo contrário, as boas obras são um fruto natural e necessário da verdadeira fé, mas nunca a causa e o fundamento da nossa salvação. Então vem a graça de Deus e nos salva. E diante dessa salvação, dessa graça, Deus nos leva a praticar boas obras. E não ao contrário. Não é diante das nossas ações que a graça vem e nos salva. Então, aqui nós podemos compreender que é somente pela fé, mas que a fé não anula as obras. Pelo contrário, uma fé viva, ela traz luz às boas obras diante de Deus. A quarta sola é a sola que é o ponto central da salvação, o solos Cristo. O solos Christus, ou somente Cristo. Nossa salvação é realizada somente pela obra de Cristo. E assim como a graça, acerca de Cristo, Roma não negava Cristo. Eles não diziam que Cristo... Eles não rejeitavam Cristo, a sua obra. O que eles negavam era que Cristo fosse suficiente para a salvação. Eles, de fato, eles declaravam Cristo, eles declaravam aquilo que Cristo fez, eles acreditam nisso, mas eles rejeitam que a obra de Cristo seja suficiente para a salvação. Eles, então, adicionaram mediadores e inventaram sacrifícios.
Maria era chamada de mediadora, corredentora, e afirmavam que os santos fazem a intercessão diante de Deus por nossas vidas. Então, em um contexto onde os santos, onde relíquias, onde indulgências frequentemente obscurecem a suficiência de Jesus, Solus Christus redireciona a devoção cristã para o centro apropriado, a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Como nos diz 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só que faz mediação entre nós e o Senhor. Ou como nos diz João, há um só que intercede por nós diante do Pai. E Ele é Cristo Jesus, o perfeito homem, o perfeito Deus. Somente Ele, com seu sacrifício, é capaz e suficiente de nos reconciliar com o Pai. Não há pecadores que se agreguem, não há pecadores que venham adicionar algo à obra de Cristo, pois a obra de Cristo é perfeita, completa e suficiente. Por isso, somente Cristo para a salvação. E por último, a quinta sola, que é a sola Deo Glória. É o cume de tudo, é a direção de onde tudo isso leva. Glória somente a Deus. Toda glória pertence somente a Deus. E para mim, eu falo particularmente, eu acho que esse é o ponto, porque o homem quer tanto participar da salvação, quer tanto ter um mérito na salvação, é pela glória. Se nós observarmos, a Igreja Católica ensinava, eu falo ensinava porque nós estamos tratando de um fato histórico, mas a Igreja Católica não mudou, ela continua a ensinar essas mesmas coisas. Mas a Igreja Católica, ela ensinava que a salvação era alcançada por méritos humanos, que Maria e os santos eram mediadores e que a Igreja era que detinha toda a autoridade, sendo o Papa o sucessor de Pedro, logo ele era palavra de Cristo na terra. O que ele falava era autoridade e não acima da Bíblia até. Então, se a igreja ensinava isso, logo a glória era uma glória compartilhada, uma glória dividida. Se as pessoas participavam, se tinha Maria, se tinha os santos, logo a glória não era só a glória de Deus, eram de todos aqueles que participavam. Então, eles direcionaram a glória devida a Deus para as instituições humanas, para a tradição e para indivíduos pecadores como nós. Porque nós reconhecemos quem é Maria e a graça que foi manifestada a ela, mas ela mesmo fala em Lucas acerca do seu Salvador. E ela louva ao filho que estava em seu ventre dado por Deus, porque ele era o Salvador da vida dela. Logo, ela reconhecia que era uma pecadora. Então, o que a igreja se criou foi que pecadores eram tão iguais ao santo Deus, ao santo Cristo Jesus. Mas o propósito final de todas as coisas, incluindo a salvação humana, é a glorificação de Deus. Este princípio afirma que toda honra e louvor pela redenção pertencem exclusivamente a Deus. Tudo que fazemos deve ser para a glória dele, só e somente só, como nos diz o pastor Sérgio. Nossa vida, nossa fé e salvação, até porque a fé que nós temos vem do próprio Deus. Além da salvação, até a fé para crer em Cristo vem do próprio Deus. A salvação, tudo isso existe, tudo isso nos foi dado para exaltar a Deus acima de tudo. Como nos ensina Romanos 11:36, essa belíssima doxologia de Paulo ao se deparar com Cristo e com a sua obra. Paulo então louvou a Deus dizendo: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ao Senhor seja dada toda a glória pela salvação.
porque do início ao fim a salvação é obra de suas mãos. Portanto, a Bíblia é a autoridade última. A salvação é unicamente pela graça. A justificação é por meio da fé. O único Salvador é Cristo e toda a glória pertence somente a Deus. Mas, meus irmãos, toda ortodoxia leva a uma ortopraxia. Embora essas solas estejam ligados à doutrina da salvação, como eu falei, à soteriologia, esses solas, eles têm aplicações para várias áreas da nossa vida. As Escrituras, a graça, a fé, Cristo e a glória de Deus. E eu queria trazer para nós aplicações práticas, para nós fazermos hoje, aqui, agora, em diante, por nossa vida, todos os dias, diante dessas verdades que sustentam a nossa fé e a nossa crença. A primeira aplicação que eu quero trazer para nós é diante do Sola Escritura. A Bíblia, ela não é um amuleto, mas sim a palavra de Deus, um manual de fé e um guia para a vida. Nós estamos apontando aqui erros e uma religiosidade que é vã e vazia, que trata a Bíblia, o texto, outras coisas como amuletos, como uma espécie de proteção que deixa ali aberta no Salmo 91 para proteger a casa. Isso não é diferente de outras denominações em nossos dias. Isso não é diferente do que nós, muitas vezes, nós mesmos, dentro de uma igreja que ensina o verdadeiro evangelho, fazemos. Nós deixamos nossa Bíblia lá apenas como um amuleto. Guardada, só usamos no domingo, quando o pastor vai ministrar a palavra. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, o nosso manual de fé e o nosso guia para a vida. Portanto, leiamos, meditemos, vivamos esta palavra. Em nossas mãos está sangue. Pessoas morreram para que hoje nós tivéssemos a liberdade e a irresponsabilidade de nem abrir as nossas Bíblias todos os dias. Para nós termos a palavra de Deus em nossa língua, ao ponto de qualquer um que abrir, poder ler, sem eu precisar que venha um teólogo lá de não sei de onde me explicar que é pela fé, por meio da graça de Deus que eu sou salvo. Nós temos de várias capas, em várias traduções, mas nós mantemos ela como um amuleto. É a nossa espada, e assim a gente leva e traz ela. E em nada nós estamos diferente desses que nós apontamos. Aqui, eu lembro de uma ministração de Luan, se eu não me engano, foi em João capítulo 1, que ele falou que toda vez que a Bíblia é lida por uma criança, por um irmão, que é lida no início do culto, que é lida em um momento particular, é Deus falando. É Deus falando, não são apenas palavras de homens, é um Deus eterno que veio ao tempo e falou e continua a falar conosco. Isso deveria nos dar sede, isso deveria nos dar fome. E não deixar, isso é para mim também, tá, que eu falo, que muitas das vezes somos consumidos pela rotina. Eu deixo o dia me levar, o cansaço me levar, e chega ao final do dia, eu estou tão cansada que eu nem abro a Bíblia. Não, deixa para depois, e o depois nunca chega. Só que isso daqui é graça de Deus. Muitos outros irmãos nossos, na Idade Média, não tinham esse privilégio que nós temos. E nós temos a palavra de Deus em nossa mão. Nós podemos lê-la a qualquer momento. Nós temos aqui, nós temos no celular, nós temos em vários lugares. Se ela é nossa regra de fé e prática, nós precisamos recorrer a ela todos os dias e todos os momentos. Como nos diz Josué, capítulo 1, verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei.
e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aqui está o segredo para uma vida cristã vitoriosa. Não é palavra coach, é a palavra de Deus. Aqui tem palavra de consolo, tem palavra de conserto, tem palavra de ânimo. Se eu estou ansiosa, aqui tem a palavra. Se eu estou desempregada, desesperada, aqui tem a palavra. Se nós estamos passando por necessidade, aqui tem a palavra. Se nós estamos passando por guerra, Deus aqui tem sua palavra. Se está acontecendo algo no meio da igreja, se está acontecendo algo no meio da nossa família, Deus tem aqui a sua palavra a falar com nós. E ela é viva e ela é eterna. Por isso que nós devemos todos os dias recorrer às Escrituras, porque somente ela é a autoridade de Deus para as nossas vidas. E é à luz dela que nós podemos olhar todas as coisas. É a luz que ilumina os nossos passos e que guia o nosso caminho. A segunda aplicação que eu quero trazer para nós é baseado no Sola Gratia. Tem uma frase de John Piper que resume muito bem o que é graça. Ele diz: o que é a graça de Deus? É uma pergunta, como o pastor Roberto gosta de falar. É a disposição e a ação de Deus para dar a maior bênção possível às criaturas menos merecedoras, ao maior custo jamais imaginado. A maior bênção às criaturas menos merecedoras, ao maior custo jamais imaginado. Nós recebemos um presente, meus irmãos. Nós recebemos um presente. Para nós, foi de graça. Mas para Deus, custou a vida de seu único filho. Para nós, chegou por graça em nossas mãos. Mas a Deus custou a vida do seu filho. Sobre seu filho, Deus despejou a sua ira por causa dos nossos pecados. E tem muito a se fazer diante dessa verdade. E eu vou falar apenas uma, que é o início de tudo. Diante da graça de Deus, diante desse presente, seja grato. Mas não é apenas dizer, Senhor, obrigado, nas nossas orações, cantar Senhor, obrigado. Gratidão é mais do que palavras. Gratidão também é ação. Tem um salmo que eu gosto muito, eu até li ele domingo, que é o Salmo 100. O verso 4 diz, entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Esse momento está falando do culto. Nós devemos cultuar a Deus com alegria, com ações de graças. Você é grato pela salvação que Deus concedeu à sua vida, pelo presente que Deus te deu? Seja grato. Como? Venha ao culto. Preste o melhor culto. Tenha comunhão com seus irmãos. Medite na palavra de Deus. Tenha uma vida para a glória de Deus. Faça sua casa, seu trabalho, um momento de louvor ao Senhor. Direcione seus negócios de acordo com a palavra de Deus. Graça é um presente que veio de graça para nós. Mas diante disso, Deus nos chama ao discipulado, uma vida em seguimento de Cristo. E isso tem um custo. E isso tem um custo. E um deles é a prioridade. Se somos gratos a Deus pela salvação, demos a Ele prioridade em tudo. Sirva da melhor forma que você puder ao Senhor, no meio dos seus irmãos. Não espere o pastor convocar você para o culto.
Venha com alegria, entre por essas portas com ações de graças e louvor em seus lábios, porque Ele nos concedeu. Nós somos esses seres menos merecedores, ou indignos, ou melhor, merecedores do contrário da graça, que é a ira. Mas o Senhor nos deu graça. Como nos diz Efésios 4, mas Deus, o Evangelho está ali, todavia, foi uma ação de Deus. Ele não deu o que nós merecíamos. Se somos gratos, venhamos agir em gratidão para com o Senhor. Um coração grato tem o que fazer diante de Deus. E é muito. A seara é grande. Que nossa gratidão possa se estender diante dessa obra. A terceira aplicação que eu quero trazer para a nossa vida é que a fé em Cristo é uma fé viva e ativa. Primeiro, só lembrando que a fé que fala da justificação é a fé em Cristo. Não é a fé em si, não é a fé na vida, não é a fé em qualquer coisa. Porque, segundo pesquisas, os brasileiros são um povo de muita fé. Mas onde essa fé tem levado o povo brasileiro? A uma glória de si mesmo. Então, é a fé em Cristo que é uma fé salvadora. E essa fé em Cristo é uma fé viva e uma fé ativa. Deus nos salvou para as boas obras, como nos diz Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós estávamos como inimigos de Deus. Nós estávamos em rebelião contra Deus. É isso que Efésios 2 vai falar. Nós éramos filhos de sua ira. Sobre nós merecia ser derramado a ira de Deus. Mas Deus manifestou graça mediante Cristo. Nos deu o presente da salvação. E esse presente nos foi dado para que diante da graça, diante da fé em Cristo, diante da salvação, nós então viéssemos viver uma fé viva, praticando boas obras em louvor ao Senhor, por causa da fé que Ele assim nos concedeu, por causa da graça que Ele nos deu. Diante disto, tem um exemplo bem direto do que nós podemos fazer diante da fé. Você crê em Deus? Você crê em Cristo? Você tem fé? Você crê que Deus lhe concedeu essa fé para a salvação? Se sim, o que fazer diante disso? Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Logo, o desejo daqueles que foram alcançados pela graça, que creem em Cristo, é que mais pessoas possam crer em Cristo para a salvação, que saiam de suas trevas, que possam receber da graça de Deus e não da ira de Deus. E como isso? Isso é por meio da fé. E como é que a fé vem? Por meio da palavra de Deus. E nós temos a responsabilidade de pregá-la. Aí está a nossa ação diante do Sola Fide. Nós cremos, nós professamos essa verdade, então venhamos por Romanos 10:17 em prática. Aí está o nosso trabalho. Muitos precisam ouvir este evangelho, para que pelo seu poder, pelo poder do evangelho, possam crer em Cristo e serem salvos. Assim como nós fomos. Assim como alguém para nós pregou o evangelho. E nós, então, pela graça de Deus, cremos em Cristo para a salvação. Ou como nos diz o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Quer defender a sua fé? Não precisa se meter em briga, não. A melhor forma de defender o evangelho é espalhar o evangelho. Aqui está a defesa, a apologia ao verdadeiro evangelho. Preguemos ele. Se tem se vivido práticas contrárias às escrituras e nós queremos defender como os reformadores defenderam o verdadeiro evangelho, preguemos então
o verdadeiro, o puro e simples Evangelho. Assim nós defenderemos o Evangelho de Cristo, para a glória de Deus. Quarto, Cristo livre acesso ao Pai. Quando eu falo sobre isso, eu costumo repetir que eu me recordo de uma ministração do meu irmão Tiago, que ele está expondo Hebreus, e ao ele falar sobre isso, ele nos disse que por causa do sacrifício de Cristo, o perfeito sumo sacerdote, que ele não só foi o sacerdote, mas ele foi a própria oferta diante de Deus, oferta perfeita, oferta completa. Não precisa mais daqueles ritos que se tinha no Antigo Testamento, porque Cristo cumpriu tudo que era necessário. Diante disso, ele nos concedeu livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado, está em nós o Santo dos Santos. Podemos entrar na presença de Deus. Não são alguns, não são apenas os sacerdotes que podem entrar na presença de Deus, mas diante do sumo sacerdote, como ele nos diz lá em Pedro, 1 Pedro 2, nós somos feitos sacerdócio real, nós então, por meio de Cristo, nós podemos adentrar a presença de Deus e ter comunhão com Ele. Sabe o que isso implica? Não precisamos de pessoas que estejam diante de Deus a fazer as nossas orações. Não que isso seja errado, nós pedirmos orações. Mas você pode orar agora. Você pode orar no ônibus. Você pode orar no seu trabalho. Você tem acesso à presença de Deus. Nós podemos louvar no culto, nós podemos prestar um culto ao Senhor. Porque por meio de Cristo nós podemos entrar na presença de Deus, como nos diz Hebreus 10, do 19 ao 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O véu do templo foi rasgado. Nós não estamos mais do lado de fora. Nós temos acesso à presença de Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus por meio de Cristo. Mas será que nós estamos aproveitando esse benefício? Ou só estamos do lado de fora? Apenas agarrados à religiosidade? Apenas como o povo tinha os ritos e os sacerdotes era que levava a sua oferta de sacrifício diante do Santo dos Santos. Nós agora temos livre acesso diante de Deus. Como Tiago disse, que nós não fiquemos do lado de fora, que nós entremos e nos alegremos com esse privilégio da presença de Deus. Nós podemos ler a sua palavra, nós podemos clamar pelo perdão dele, nós podemos ser gratos pela nossa vida, nós podemos prestar um culto a ele agradável, nós podemos louvar, nós podemos levar a sua palavra, porque Cristo fez a obra perfeita. Não desperdice esse privilégio, apenas vivendo religiosamente, achando que, eu sei, eu estou no culto, isso é suficiente. Deus nos chama para comunhão íntima, diária, contínua. Sempre devemos buscar a comunhão com Deus. Não é apenas no domingo, mas todos os dias, a todo instante. Ore agora, clame agora, adore agora. Está diante de nós o Santo dos Santos e nós podemos ter comunhão com Ele pelo sangue de Cristo Jesus. Tem uma frase de Paul Washer que me ensina muito, que ele disse certa vez que quando nós começamos a entender quem é Cristo e o que Ele fez por nós, não vamos precisar de outra motivação. Cristo é suficiente. Se você, nesse momento, acha que não tem
o ânimo, a força necessária para ter essa comunhão diária com Deus, para estar orando, para estar nesse momento de união com o corpo e tantas outras coisas. Diante dessas palavras de Paul Washer, ele nos diz que Cristo é a motivação e que Ele é suficiente. Olha o que Cristo fez, olha a sua vida, olha a sua obra. Isso deve nos levar a desejar, se fosse necessário, ali como o Salmo nos diz, a morar na casa de Deus. A estar todos os dias em reunião com os nossos irmãos, e não apenas algumas vezes. Isso deve nos levar a desejar pela comunhão com Deus, porque Cristo é suficiente. Não fique de fora dos santos dos santos. Entre e tenha comunhão com Ele por meio de Cristo. Por último, se tudo é para a glória de Deus, viva para a glória de Deus. Participe ativamente da adoração. A sua adoração pessoal e a adoração coletiva. E direcione toda a glória a Deus. Se alguém lhe parabenizar por alguma ação, direcione essa glória a Deus. Pois tudo que há em nós de bom é dádiva de Deus. Tudo que nós fazemos é dom de Deus. Então que possamos direcionar a Ele toda a glória e todo o louvor. E não buscar para nós, e não buscar para outros. E não alimentar esse balão que é o ego dentro do ser humano. Mas direcionar sempre para a glória de Deus tudo que se é feito. Pois tudo veio por meio de suas mãos. A criação, a redenção e toda a glória que há de vir é obra de Deus, para louvor de sua glória. Como nos diz, então, o conhecido texto de 1 Coríntios 10:31, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é levar Deus em consideração em tudo que nós fazemos. É olhar para as nossas ações, para o que nós estamos planejando e pensar, Deus será glorificado. Isso é viver para a glória de Deus. Portanto, temos um tesouro em nossas mãos. Como assim Lutero escreveu na tese 62, o Evangelho de Cristo é o tesouro da igreja, da graça e da glória de Deus. Não são homens, não são amuletos, mas é o Evangelho. É Ele que traz luz, é Ele que sustenta a nossa fé. É Ele que nos faz conhecer essa obra de redenção. É aqui que está Cristo e a sua obra. E o quanto Deus foi gracioso conosco. Por isso, a Ele toda a glória. Não se distancie, meu irmão, dessa palavra. Não deixe de ser grato e reconhecer que nós estamos aqui pela graça de Deus. Não se esqueça de que antes nós também não críamos, mas por meio do Evangelho a fé nos foi dada, que possamos levar a outros para que outros sejam salvos também. Que Cristo é o perfeito mediador e que Ele está diante de Deus por nós. Que Ele derramou o seu sangue santo por causa dos nossos pecados. E que muitas das vezes nós não achamos que Ele é suficiente. Nós não achamos que o bom pastor está caminhando conosco. Nós não achamos que o que Cristo fez é completo. Achamos que nós temos que dar a nossa parcela. Mas Cristo é suficiente. A sua obra foi perfeita. Por isso, a glória é toda de Deus. Então, que estas expressões sejam mais do que simples conceitos didáticos para explicar a reforma, mas que estes princípios, esses 5 solas, possam viver em nossos corações. É muito fácil nós colocarmos em nosso perfil sola escritura, sola gratia, reforma, usarmos camisas estampadas, mas Deus não quer isso de nós. Ele quer que nós vivamos essa fé centrada na sua palavra.
Ele quer que, se nós cremos que aqui é palavra dele, que nós possamos recorrer a ela todos os dias. Ele não quer que tenhamos isso como um lema, como um grito de guerra, como um amuleto, assim como os religiosos fazem. Ele quer que isso seja a verdade, que traz luz à nossa consciência, de que nós somos pecadores e merecedores, mas Ele nos deu graça. E Ele nos chama para viver essa graça dia após dia. E o culto, esse culto, é uma herança do que homens e mulheres tocados pela graça de Deus buscaram e desejaram. Que Deus pudesse ser falado e as pessoas entendessem, que Deus pudessem ser louvados do mais rico ao mais pobre, da criança ao mais velho, que Deus pudesse ser falado, que Deus pudesse ser ouvido por qualquer um, que a sua palavra pudesse ser levada a qualquer um e não apenas a um povo específico, mas que esse momento pudesse o povo se reunir por meio de Cristo, diante da presença de Deus, para louvor de sua glória. Então, não despreze isso. Eu sou muito grata a Deus pelo que aconteceu em 1517. Mas Deus quer que eu continue vivendo uma fé transformadora. Desde a minha vida particular de casa, até fora de casa, até a vida em comunhão. Então, que possamos crer nesses fundamentos, mas que não apenas isso, como diz R6 Pro, que possamos viver esses fundamentos em nossa vida. E, de fato, viveremos o legado da reforma todos os dias. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E como costuma, encerrar, SDG, Soli Deo Glória. Somente para a glória de Deus nós estamos aqui. Amém.